Fala aí, Diego, tudo bem contigo? Tá é doido? Em muitos animes como One Piece, Naruto, é bem normal os personagens morrerem. É muito pesado, às vezes a gente até chora. Geral fica triste por saberem que aquele personagem tão amado se foi e não volta mais. Pode chorar à vontade. Menos em Dragon Ball Z, né? Lá a parada é meio sem peso. Mas enfim, o negócio é, existem destinos piores, mas muito piores do que esse. E o vídeo de hoje será exatamente sobre isso. Então, cara, já vai trazendo alguma coisa pra comer, alguma coisa pra beber e vem conferir 6 destinos piores que a morte. E eu falando todo felizão assim, né? O tema mó pesado. O anime Bleach é cheio de personagens poderosos e também de personagens muito bizarros. É sério, tem aquele negão lá que tem aquela transformação que ele fica com vários olhos, tem aquele outro lá que se transforma na outra pessoa, copia a forma das outras pessoas, enfim, são vários. Mas se você perguntar pra algum fã de Bleach qual que é o mais bizarro, com toda certeza 2 nomes vão aparecer: Mayuri Kurotsushi e, olha o nome do meliante, Zael Aporro Grans. Esses caras protagonizaram uma das melhores lutas do anime, onde temos um embate de 2 cientistas que não têm escrúpulos para fazer os seus experimentos. E nessa batalha, o Zael acaba levando a pior. O Mayuri é pra ser um dos heróis do anime, mas esse cara é um psicopata. Ele seria facilmente um vilão se o roteirista quisesse, se o Chichikubo quisesse. Ele é um cara que manja dos venenos, tanto que a habilidade suprema dele, a Bankai dele, funciona liberando um veneno mortal numa grande área. Aí o cara que respirar isso aí vai de F. O Zael acaba sendo infectado, só que de uma maneira bizarra ele consegue escapar renascendo de dentro do corpo artificial que o Mayuri criou, a Nemo. E essa cena é bizarra demais, cara. E a gente pensa que o Zael escapou, só que o Mayuri é um psicopata. Ele colocou um monte de drogas na Nemo e uma delas funciona da seguinte maneira: quem foi infectado por ela tem uma percepção de tempo diferente. Para a pessoa, o tempo tá passando muito mais devagar, só que as sensações sentidas no momento são mantidas, inclusive a dor. E o Mayuri, psicopata do jeito que é, vai enfiando a espada nele aos pouquinhos, começando pela mão e indo até o coração. E ele faz isso bem lentamente. Parece que vai ser uma morte rápida de no máximo 10 segundos, mas pro Zael isso tá levando 100 anos. É 100 anos sentindo a dor. A gente percebe que esse destino é muito pior do que a morte quando vemos o personagem implorando pra espada chegar ao seu coração pra ele morrer logo. O bicho foi judiado. Você aí deve ter algum bichinho de estimação em casa, seja um periquito, um gatinho, um cachorro. E é muito legal ter a companhia desses bichinhos que parecem deixar a nossa vida um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais alegre. Mas isso é bem diferente em Fullmetal Alchemist. Só quem sabe sabe. No episódio 7 dessa obra, conhecemos uma garota chamada Nina Tucker e o seu cachorrinho Alexander. E também o pai lá da família, o Show Tucker. O cara fala pro Edward que perdeu a esposa há alguns anos, mas mesmo assim eles parecem ser uma família bem feliz. Mas não é bem assim, porque depois de um tempo, no mesmo episódio, somos presenteados com um chute no estômago, com uma das cenas mais perturbadoras dos animes. Taka-san? Nanda, iru janai ka. Porra, tem parada errada aí, irmão. A Nina sumiu e o cachorro também. E aparece essa criatura aí, que o Tucker fala que é uma criação dele. Quem sabe, sabe. Mas logo o Edward percebe. Aqueles eram Nina e Alexander. Sim, esse maluco fez um experimento com a própria filha, a transformando numa aberração. Esse bicho aí que me perturba até hoje. E isso só pra ele conseguir uma licença lá, pra ele poder continuar a ter um alto cargo no governo. E isso ainda piora, porque fica claro que aconteceu o mesmo com a esposa. Inclusive, foi transformando a esposa que ele conseguiu a sua primeira licença. Cara, se imagine tendo esse destino. Você ser unido com o seu bichinho de estimação aí, que talvez até esteja do seu lado, e juntos virar uma criatura grotesca dessas que será utilizada em algum experimento.
Continuando nessa vibe gostosa de pessoas sendo transformadas em criaturas horripilantes, em Made in Abyss somos apresentados a um dos vilões mais podres dos animes, o Bondrewd. Ele pega umas criancinhas e leva para um buraco que apareceu na Terra chamado de Abismo, e lá ele faz alguns experimentos com elas, para compreender melhor esse lugar. Temos mais um cientista louco na lista, olha que bacana. Nesse abismo não se pode subir muito rápido depois de descer muito fundo, porque esse abismo aplica um tipo de maldição que faz o corpo da pessoa ser desfigurado das maneiras mais inimagináveis possíveis. Tem uma cena onde a protagonista sobe alguns degraus e logo já perde uns dentes e cai escada fora. Se ferra legal. E algumas das garotas usadas é a Michi e a Nanatsu. E utilizando um tipo de elevador, o vilão manda as duas garotas lá pra baixo e depois sobe rapidamente, fazendo elas se transformarem. Olha que cara da hora. E ele é um dos heróis do anime. A Michi vira um bicho bizarro, sei lá, uma mistura de gosma com criatura. A amiga dela muda também, só que vira um furry. Nossa, tá aí um destino pior que a morte. Bora pro próximo personagem então. Não, o foco aqui é a Michi. Isso porque, além de virar esse ser, ela ainda ficou imortal. Inclusive, a amiga dela tenta matar de diversas formas. Com veneno, esmagando ela com uma pedra. Inclusive, que cena grotesca, velho. Aqui tem um erro. De fato, a Nanashi tenta matar a Michi de diversas maneiras. E a que é mostrada é através do envenenamento. E realmente é uma cena grotesca. Mas a parte de esmagar com uma pedra, eu confundi com uma cena onde é mostrado o estado da Michi depois de alguns experimentos do Bondrewd. E essa sim é uma cena grotesca. Eu acho que é a cena mais nojenta de todo o anime. Goran kudasai. Meu Deus. Meu Deus. Mas não adianta, ela não morre por nada e só serve para trazer mais sofrimento a esse ser. Depois de um tempo, a Nanashi encontra alguém com um poder capaz de acabar com essa vida e dar paz a essa alma. Inclusive numa cena fortíssima. E fica evidente, fica claro que morrer foi a melhor coisa que aconteceu a essa garota. Amigo, tô falando com você, não tem como escapar. Se você tá vendo esse vídeo até aqui, é porque você tá gostando. Então, mano, deixa um like aí, cara. Valoriza esse meu trabalho, senão você vai ter um destino pior do que a morte. Nossa, ficou muito ruim. Todo mundo já teve vontade de ter o poder de controlar o tempo. Eu sei que você pensava nas inúmeras possibilidades disso na sala de aula. Que falta de vergonha, amigo. Mas você é safado, né? Mas tirando isso, pensa só o quão bom seria você ter o poder de voltar no tempo para consertar as merdas que você fez no passado. Mesmo sabendo que isso não te pediria de continuar a fazer mais bosta ainda, porque é desse jeito que você é, ainda assim é um poder muito legal de se ter e quase todo mundo aceitaria ter. Todo mundo aceitaria ter, vamos conversar. Mas isso é bem diferente em Re:Zero, onde nosso protagonista, o Subaru, é mandado para um mundo mágico. Esse anime é inicialmente um isekai padrão, com roteiro e design genéricos, para não falar ruim, né? Mas depois que o protagonista morre, é quando vemos o diferencial dessa obra. Porque ele descobre que, ao morrer, voltava no tempo, funcionando da mesma maneira que um respawn de jogo. O Creeper me matou, voltei. Ele então, sem nenhum outro poder, usa essa habilidade ao seu favor, morrendo várias vezes e podendo voltar depois para tentar novas estratégias com seus novos conhecimentos. Só que isso vai acontecendo tantas e tantas vezes e de maneiras cada vez mais cruéis que chega um momento que ele simplesmente não aguenta mais, principalmente de ter que ver quem ele gosta sendo morto. Mas mesmo assim ele tem que continuar tentando viver dessa maneira para resolver as coisas. No começo ele tava até... agora gritei demais. No começo ele tava até aguentando a situação, mas depois de um tempo ele não tá mais vivendo, ele tá apenas seguindo em frente. E é nítida a vontade dele, no semblante dele, a vontade de simplesmente partir dessa vida e nunca mais voltar. Diavolo é com certeza o vilão mais
filho da... Não posso falar. É com certeza o vilão mais desgraçado de Jojo. Desgraçado pra não chamar de outra coisa, que o YouTube não gosta. Todo mundo deve ter ouvido sobre esse cara e as crueldades que ele praticou. Mas todo mundo fica feliz em saber que ele teve o final que mereceu. Em uma luta contra Giorno Giovanna, ele tem seu stand totalmente cauterizado e acaba num loop eterno, onde ele morre de maneiras extremamente doloridas, mas depois revive, apenas para passar por aquilo de novo e de novo e de novo. E olha que destino, a gente vê ele primeiro se afogando num rio, depois é esfaqueado até a morte, coitado, né? E a última coisa que a gente vê é ele implorando por uma criança se afastar dele por medo de qual será a próxima morte. Que maravilha, cara. Só uma adição aqui, eu acabei esquecendo de falar de uma cena que pra mim é a mais agoniante de todas, onde o Diavolo passa por uma cirurgia, mas com ele consciente e sem anestesia. Quem assistiu essa cena deve ter pegado até trauma de cirurgia. Aqui eu vou dar um semi-roubo na lista, porque Berserk tem anime, mas é uma bosta, então eu vou considerar as cenas do mangá. Mas dá no mesmo, eu só não assisti o anime e li o mangá. Último erro aqui do vídeo. Nossa, eu erro bastante, né? Eu enchi a boca pra falar que o anime de 1997 é uma bosta, mas acontece que eu nem vi ele. Olha se não é coisa de arrombar. Eu falei isso porque as cenas que eu vi, os reviews que eu vi, é sempre falando bem mal do anime, elogiando algumas coisas, mas a maior parte é crítica. Então eu supus que é uma bosta mesmo. Só que eu passei rapidamente alguns episódios aqui e tem chance de eu gostar. A animação tem um charme, tem um traço bacana e muito provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre ele aqui no canal. Então é isso, guys. Eu errei, me indiquem livros. E é claro que eu tô falando do Guts. Ele que é o ícone quando o assunto é ser um fudido. Cara, pra você ter noção, em seu nascimento, ele já tem uma vida que é pior do que a morte. E não é depois de nascer não, é literalmente no nascimento. Isso porque ele nasce do cadáver de sua mãe, literalmente entre as entranhas dela. Daí que vem esse nome, Guts, que é entranhas em inglês. Uau, ninguém sabia disso? Mas eu vou te contar. Fica muito pior. Ele é meio que adotado por um grupo de mercenários e lá ele cresce e aprende a lutar. E em certo momento, um dos homens do grupo, um cara simplesmente asqueroso, faz aquilo com Guts. Aquilo. E o pior é que isso aconteceu quando ele era apenas uma criança. Ou seja, algo que era horrível piorou 1 milhão de vezes. Mas eu vou te contar de novo. Fica muito pior. Quando ele já tá adulto, ele se apaixona por uma mulher chamada Casca. De bala. Não, isso não. Puta que pariu. Acontece uma puta história que eu vou pular que resulta no chamado O Eclipse. Essa palavra dá medo. Com certeza você já ouviu falar desse evento e não é por menos. Lá o Guts presencia o seu melhor amigo que ele daria a vida para salvar, sacrificando ele e todos seus companheiros para morrerem das formas mais brutais possíveis, para conseguir se tornar um ser supremo, o Fento. E depois dessa transformação, ele faz aquilo com a Casca. Aquilo de novo. Cara, só esse ato por si próprio já é horrível. Horrível. Mas a maneira que o mangá representa isso deixa tudo mais nojento. Cara, eu não vou dar mais detalhes porque o vídeo ia ficar muito pesado e não ia ser algo agradável de se dizer. Mas cara, é o ato feito de uma maneira asquerosa em todos os sentidos. E o Guts assistindo isso de camarote. A raiva é tão grande que ele rasga o seu próprio seu baço. Puta que pariu, rasgou o baço. A raiva é tão grande que ele rasga seu próprio braço na força pra ir atrás dele. Depois disso, não bastando, ele é marcado com a marca do estigma, inclusive a casca. Então, durante toda a sua vida, ele só vai lidar com desgraça. E basicamente, a vida desse homem, desde que nasceu, é um destino muito pior que a morte. E tô aí reclamando de pegar busão às 4 da madrugada. Cara, para com isso. Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Espero que tenham gostado. Já assistiu mais vídeos além desse? Tá curtindo o canal? Então se inscreve aí pra alimentar o meu ego. Comenta aí qual outro personagem que teve um destino pior que a morte. E quem sabe eu até trago aqui numa próxima lista. Aqui do lado vou estar deixando um outro vídeo pra você assistir. E até mais.